Olha, é isso mesmo. Nós já estamos passando pela Semana Santa, que é anualmente celebrada pela Igreja Católica e tem um significado muito especial. Para falar um pouquinho mais sobre isso, está aqui ao meu lado o Padre Eduardo, pároco aqui da Catedral de Tubarão. Padre, então para a gente começar, vamos falar um pouquinho, a Semana Santa iniciou, no último domingo, domingo de Ramos. O que significa toda essa preparação da Igreja Católica? Então, nós nos preparamos justamente para a festa mais importante para nós, que é a Páscoa. A Páscoa, ela não é exclusividade dos cristãos, os judeus celebram a Páscoa já há alguns milênios, mas a Páscoa para os judeus tem um sentido diferente do nosso. Para eles é a libertação do Egito para a Terra Prometida. Para nós é a ressurreição de Jesus, aquele primeiro dia da semana em que Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu a cruz e deixou o sepulcro vazio. E a própria Bíblia, São Paulo vai dizer que a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Então a Páscoa se configura como o evento, a festa mais importante, a celebração mais importante para os cristãos. E nós nos preparamos durante dias, a Quaresma, e depois alguns dias anteriores à celebração da Páscoa, de uma forma mais intensa para essa festa. Certo, Padre, a gente está chegando também na Sexta-feira Santa, onde muitas pessoas não comem a carne vermelha. O porquê disso? Qual é o significado desse ato? Então, esse ato ele já é bastante antigo na história da Igreja e é prescrito para os católicos 2 dias por ano para não comerem a carne vermelha, que é na quarta-feira de cinzas, início da Quaresma, e na Sexta-feira Santa. Significa a privação, significa penitência, significa também o jejum do fiel diante daquele momento de dor de Jesus. Então é como se o fiel, de alguma forma, por sacrifícios, por penitências, se aproximasse daquele momento da vida de Jesus. Obviamente que nós não queremos reproduzir em nós o sofrimento de Jesus, mas é uma forma de nos apiedarmos daquilo que ele passou e assim o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito estar muito próximo daquilo que ele viveu e nos ofereceu, que é a vida eterna. Então nós recomendamos vivamente para os católicos que vivam esse dia, católicos entre 18 e 59 anos, a Igreja prescreve o jejum e a abstinência. Isso significa que não é só não comer carne na Sexta-feira Santa, para nós é também comer menos, fazer uma pequena refeição, uma refeição, quem sabe, um pouquinho mais generosa e outras 2 bem pequenas, para que seja também um dia de jejum e abstinência. Certo, e Padre, quando a gente fala de jejum, muitas vezes a gente também não fala só do jejum de comida, né? Tem outras formas de se fazer esse jejum? Tem, o Papa Francisco lembra que a primeira forma, ele diz que não adianta nós jejuarmos carne se com a nossa língua nós devoramos a vida do nosso irmão. Então muitas vezes nós jejuamos carne, mas falamos mal das pessoas, não temos um consumo consciente, não somos virtuosos. Então de que vale o nosso jejum? Depois o jejum não apenas de palavras, de comportamentos, mas o jejum também da internet, por exemplo, nesses dias, o jejum de bebidas, do álcool, de refrigerantes, de comportamentos desordenados, tudo aquilo que pode nos atrapalhar para vivermos esses dias santos. Então, obviamente que a carne é um dos jejuns, talvez nem seja o mais importante. Nós temos que pensar naquilo que pode nos ajudar a celebrar melhor a Páscoa e, eventualmente, aquilo que nos atrapalha. Então, nós temos que rechaçar, dizer não àquilo que dificulta a nossa vida espiritual para celebrarmos de uma forma mais digna a Páscoa. Tá certo, Padre. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, aproveito para desejar a todos uma boa Semana Santa, um bom Tríduo Pascal e que Deus abençoe a sua família, a sua casa e uma feliz Páscoa. Tá certo, olha, então também fica o convite, haverão missas aqui na cidade de Tubarão e em toda a região para também celebrar essa Semana Santa. Por enquanto, essas são as informações e eu volto com você aí no estúdio.